Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma aulinha. Que Deus abençoe o dia de vocês, pessoal. E aqueles que nos seguem, Jamilão, vai ser também muito abençoado, que nem a gente está sendo na nossa aulinha. Continua com a gente, pessoal. É gostoso. A aulinha, não só a aulinha bíblica, mas as aulas também normal. Tá? Fique conosco. É isso aí, pessoal. Aqui fala assim, Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Banana tá meio gripada também. E a ameixa. Ficaram gripadas. Acho que eu tô gripada, né? Passou para elas. Vamos lá. Não demorou muito e a Babilônia ganhou um novo rei. E este escolheu Daniel, um homem de Deus, para ser seu ajudante. Daniel trabalhava muito e sempre dizia a verdade. E Deus o ajudava a fazer tudo o que era certo. O rei queria pôr Daniel no comando de tudo em seu reino. Os outros ajudantes do rei não gostaram disso, portanto, tramaram um plano para ferir Daniel. É inveja, né, mãe? Isso aí. É, filha. Daniel, ele era um dos... Era 4 jovens que veio de Babilônia. Que veio de Judá para Babilônia. Os judeus, são 4. Sadraque, Mesaque, Abednego e primeiro Daniel. Os 4 são amigos. Eita, mamãe, por que ele não estava na fornalha? Eu creio assim que cada um tem um processo para passar, filha. Mas o Daniel passou por um processo também perigoso, que nem a fornalha. Sério, mamãe? E qual? Você vai ver lá na frente. Mas o que vocês falaram? Que os ajudantes do rei tramaram algo para ferir Daniel. Por quê? Inveja, mamãe. Então, nós não podemos ter inveja. A inveja é uma coisa muito ruim. Quando a inveja entra no coração de uma pessoa, ela começa a maquinar só o mal. Então, não podemos ter inveja de nada, nem de ninguém. Se a pessoa tem um carro, você não tem, a gente tem que lutar para conquistar o nosso. Aquele ali, aquela pessoa conseguiu, não foi à toa, não foi de graça. Ela trabalhou sem parar, ajuntando dinheirinho para comprar aquele carro. Por isso que não podemos ter inveja de ninguém. Amém? Se a gente fazer nosso esforço, Deus abençoe, a gente conquista o que é nosso. Aí fala assim, eles disseram ao rei, que tal vai ser uma nova lei, em que todos devam orar apenas para você, ó rei? Olha aí, tá vendo? Como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham que adorar só aquele Deus lá de ouro. E aqui, eles devem orar somente para o rei. Olha como que é triste, né? Se alguém orar para mais alguém, essa pessoa deve ser lançada em uma cova cheia de leões famintos. Eita, mãe, que nem o Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no fogo, esse aí vai ser lançado no meio dos leões? Na cova? Sim, filha. Por quê? Porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite para o Deus dele. Será que Daniel vai desistir? Ruth, eu creio que não, mamãe. Daniel é fiel, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vamos ver. O rei concordou. Ele escreveu a nova lei, que todos deviam obedecer. E essa lei, ninguém podia orar para outro Deus, a não ser orar para o rei. Mas para quem a gente vai orar para o rei? Nós oramos para Deus abençoar o rei. Mas a gente orar para o rei, o que o rei pode estar para nós? O rei pode nos perdoar? Não, mamãe. O rei pode nos curar através de um milagre? Não, mamãe.
A lei do rei pode levar a gente para o céu? Não, mamãe. Então a gente tem que orar para o nosso Deus. Quando Daniel soube da nova lei, ele foi para casa e abriu a janela. Ele se ajoelhou, orou ao Senhor Deus. Ele pediu ajuda a Deus e agradeceu ao Senhor como sempre fazia, 3 vezes por dia. Mas aqui, olha ali na janela que está ali xeretando, tá vendo? Ó, tá vendo ali? Os inimigos, os invejosos. Mas os outros ajudantes do rei viram Daniel fazendo isso. Você viu, né? Pela janela. Eles correram até o rei e disseram: Daniel desobedeceu sua ordem. Ele está orando para Deus e não para você. Portanto, agora você deve puni-lo. Isso deixou o rei triste, porque Daniel era seu melhor ajudante e também um favorito, mas ele não tinha como mudar a lei. Porque quando a lei, aqui ó, é assinada pelo anel do rei, nada desfaz essa lei. O rei tem que concretizar, né? O que ele escreveu ali tem que ser realizado, ele não pode negar. Mas o rei ordenou que seus soldados lançassem Daniel na cova dos leões. Mas o rei ficou acordado a noite toda e esperava que Deus salvasse Daniel dos leões famintos. Mesmo o rei no centro cristão, ele tinha um amor tão grande por Daniel, uma admiração tão grande. Ele olhava para Daniel como se fosse tipo um filho. É um amor especial que ele tinha por Daniel. Ao ponto de ele perder o sono, né? Ele ficou ali durante aquela noite, ele não deixou ninguém tocar música nenhuma, né? E ele orou para Deus ainda, para Deus salvar Daniel. Ele estava esperando, eu tenho certeza que ele estava clamando ali para Deus não deixar os leões comer Daniel. Na manhã seguinte, ele correu até a cova dos leões e gritou: Daniel, Deus o salvou dos leões? Daniel respondeu: sim, ó rei. Meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Deus me salvou porque ele sabe que não fiz nada de errado. Eita, mamãe, ele ficou lá a noite inteirinha. Daniel sofreu muito. Bem, filhos, quando Deus está na frente, né, ele paralisa o inimigo. E o que acontece? O leão ali não sentiu fome, porque Daniel não tinha o cheiro da carne humana. Daniel tinha um cheiro espiritual, o cheiro da essência do amor real e verdadeiro, Jesus. Daniel tinha um cheiro do Senhor. Eita, mas quando a gente tem cheiro do Senhor, o bicho não pega, não? Não, bicho nenhum. Deus não deixa. Por isso que Deus fala para a gente andar com Ele, porque quando a gente andar com Deus, Deus livra a gente de qualquer perigo, do mar, do fogo, do vento, da tempestade, dos leões famintos. Sério, mãe? Sim, filho. Quando Daniel saiu, ele não tinha nenhum ferimento. E isso porque confiou no Senhor Deus, tá vendo? A nossa confiança em Deus é tudo. Mas por que Daniel confiava em Deus? Porque ele obedecia. Deus salvou Daniel porque Daniel era fiel. Era um filho obediente, ao ponto de o rei gostar dele. Né? Depois o rei disse a todos: o Deus de Daniel é o único rei. E ele é o Deus verdadeiro e eterno. Ele salva seu povo com milagres poderosos. E ali começou. Ele pôs uma lei que todos tinham que obedecer o rei de Daniel. O rei de Daniel, que é o Senhor do Senhor, o Deus poderoso. Esse era o rei de Daniel. Esse é o nosso rei. O Deus criador do céu e da terra, Jesus de Nazaré e o Espírito Santo de Deus. Sério, mãe? Sério? Daniel não foi tocado pelos leões. Ficou a noite inteira naquela cova. E o leão olhando ele e o Daniel olhando o leão.
mas ele não tocou em Daniel. E o rei, ele foi engraçado que ele chegou, deixa eu voltar aqui, ele falou claramente: Daniel, Deus o salvou dos leões? Olha o que ele perguntou, Daniel. Olha o que ele pergunta, Deus o salvou dos leões? E o que Daniel falou? Sim, ó rei. Já pensou se fosse Jonas naquela cova? Mamãe, o leão tinha engolido ele. Filho, porque ele desobedecia a Deus. Ele queria que a vontade dele se realizasse, não a vontade de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles queriam que a vontade de Deus se realizasse nele. Ele não desejou o contrário, que nem Jonas. Vocês entenderam? O que vocês aprenderam nessa lição? Porque aqui a pergunta que a mãe vai fazer não é daqui, porque isso aqui vocês já entenderam. O que vocês aprenderam dessa lição? Vamos lá. Eu quero duas respostas especiais. Vamos lá. Mamãe. Tá bom, bananinha. Fala uma. A gente nunca pode servir a dois deuses, mamãe. Tem que ser a um só. E Daniel, ele servia um Deus só. Entendi. E me diz uma coisa agora. A gente pode orar para uma pessoa pondo ela no lugar de Deus? Claro que não, mamãe. A gente pode orar para aquela pessoa para Deus curar ela, levantar ela se ela estiver fraca, fortalecer ela. Vamos agora, tem outra pergunta. Quem pode fazer outra pergunta? Pergunta não. Quem pode me responder outra coisa forte que aqui estava, que está aqui? Eu posso, mamãe. Fala, Leia. A oração, mãe. A oração tem poder. Se Daniel não tivesse ajoelhado, tivesse seguido a lei do rei, do homem, mãe, se não tivesse orado, se preparado, pedido a misericórdia de Deus, os leões tinham comido eles. Então, mamãe, não é só servir a Deus. Para servir tem que obedecer. Tem que orar, clamar e vigiar. E Jonathan não fez isso. Parabéns, Leia. E aí, pessoal, gostaram da aulinha? Gostamos, mamãe. Então, vamos terminar aqui, tá? Agora é com a Ruth. Ruth. Vamos lá. Oi, pessoal. Estou feliz por aprender mais e mais sobre o Criador. Espero que vocês gostem da aulinha que a mamãe dá sobre a Bíblia, sobre o Criador. É maravilhoso ser amigo deles. Vamos continuar sendo amigo do Criador. Ok, crianças? Vocês também, adultos, que estão nos assistindo, seguindo o nosso canal, né? Que gosta da turminha da Vovó Dorinha, né? Segue o Criador. Ele é muito importante na nossa vida. Ele é o tesouro maior que nós temos. Tá bom, pessoal? Beijinho no coração de vocês, da turminha da Vovó Dorinha. Um abraço especial no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Que Deus o abençoe mais e mais. Ok? Tchau.